O juiz disse que a decisão foi tomada e proferida. Naquele dia, adotei meu namorado, Joey. Nós dois tivemos que conter o riso. Ele realmente não tinha mãe. Ela morreu há 2 anos, em algum tipo de acidente no banheiro. Saímos para a rua e Joey alegremente anunciou que agora eu era sua mãe e caímos na gargalhada. Desde criança, adoro riscos e desafios perigosos. Era chato viver sem isso. Tentei encontrar um fã de desafios radicais como eu, mas o Joey era tão louco que às vezes era assustador, mas eu definitivamente não ficava entediada com ele. Portanto, nosso relacionamento rapidamente se transformou em uma roleta russa. Sabe, nós fizemos de tudo. Uma vez até andei sem rede de segurança no arame entre os arranha-céus. E ele, por exemplo, podia comer um sapo vivo. Agora Joey me pediu para adotá-lo como um desafio. Se eu aguentasse 1 mês e fosse uma boa mãe, poderia dar para o Joey a próxima tarefa. Mas se um de nós recusasse o desafio, teríamos que andar nus por toda a cidade e eu realmente não queria isso. Após o desafio da adoção, fomos a uma cafeteria para comemorar e o Joey ofereceu para morarmos juntos, já que agora eu era sua mãe. Eu concordei. No início, nós saímos juntos o tempo todo e eu adorava isso. Fazia muito tempo que eu queria sair da casa dos meus pais, mas a cada dia o Joey agia de maneira cada vez mais estranha. Quando eu fazia yoga, ele se sentava ao meu lado e observava. Eu estava cozinhando na cozinha e ele estava sentado em silêncio na mesa. Mesmo quando eu demorava no banheiro, ele batia de leve na porta e dizia: "Acho que está na hora da mamãe sair. O Joey está com saudade." "Ah não, Joey, você não será capaz de me desequilibrar. Não vou falhar no desafio." Certa manhã eu estava me preparando para o trabalho e tinha acabado de abrir a porta do meu quarto quando vi o Joey sentado na frente dela. Ele estava olhando para mim. Eu sorri. E estava prestes a sair quando o Joey agarrou minha perna e me disse que a mamãe deveria ficar em casa com seu filho. Eu não sabia que o Joey era um ator tão bom. Joguei junto, abracei ele gentilmente e disse: "Joey, a mamãe precisa ganhar algumas barras de chocolate para você." Então ele se virou e disse cruelmente que eu estava agindo exatamente como a sua mãe morta. Eu não achei mais engraçado. Corri escada abaixo e pensei ter ouvido o Joey chorando em algum lugar atrás de mim. Voando para o escritório, encontrei minha amiga Ivy. Ela sugeriu que fôssemos ao bar esta noite. Sim, um pouco de relaxamento com certeza ajudaria. O Joey estava começando a me encher. No bar, a Ivy e eu conversamos com os motoqueiros. Os caras se ofereceram para nos dar uma carona. Ah, sim, é disso que eu preciso. Saímos do bar, subi em uma das motos com o grandalhão e a corrida começou. Corremos pela cidade e me senti feliz. Mas não por muito tempo. Quando peguei meu celular, vi 35 chamadas perdidas do Joey. Droga! E se algo acontecer? Imediatamente pedi ao motoqueiro para me levar para casa. Ao entrar no corredor, vi o Joey sentado no escuro na escada. Ele se levantou lentamente e começou a se aproximar de mim. Eu estava com medo e ele olhou nos meus olhos e cerrou os punhos. Ele sussurrou que minha mãe não deveria chegar em casa tão tarde. Eu respondi sem acreditar. Você está louco por causa desse desafio. Mas o Joey de repente agarrou minha mão e apertou ela com tanta força que gritei. Eu achei que ele fosse quebrar. Mas o Joey recuou e quase desabou a chorar. Ele começou a se desculpar por ser egoísta e sua mãe estava certa em repreendê-lo por isso. O quê? Eu não repreendi ninguém. Joey jurou melhorar e voltou para o seu quarto, repetindo constantemente as palavras: "Mãe, desculpa." Eu me tranquei e decidi ligar para a Ivy. Me senti inquieta e decidi contar a ela tudo sobre as travessuras do Joey. A Ivy disse que parecia que o Joey realmente tinha algum tipo de problema mental. Este não era mais um desafio simples. Ela me aconselhou a sair o mais rápido possível. Quem sabe o que mais ele seria capaz? Suas palavras me deixaram inquieta. Eu costumava pensar que o Joey era bom em atuar. Mas agora eu estava começando a duvidar. Bati na porta do Joey. Silêncio. Determinada, eu disse que precisávamos terminar este jogo. Eu estava terrivelmente preocupada e esperava que ele me dissesse que eu teria que andar nua por toda a cidade. Mas o Joey de repente abriu a porta e começou a me abraçar. "Joey, o que está fazendo?" "Mamãe, não vá, não deixe o Joey sozinho." Ele continuou. Então coloquei minha mão em seu ombro e disse suavemente: "Joey, isso é apenas um jogo, você está se preocupando demais." Mas então o Joey parou de falar e se afastou. Um sorriso sinistro se espalhou lentamente por seu rosto. "Joey, pare com isso! Isso não é mais engraçado, ok?" Eu estava prestes a sair quando Joey agarrou meu braço e sussurrou que eu era uma péssima mãe. "Me deixa ir!" Eu me libertei e corri para fora, em direção às escadas. Continuei olhando para o perturbado do Joey. Ele me seguiu devagar. Eu estava descendo as escadas correndo, mas de repente tropecei e caí. Minha visão escureceu. Acordei na minha cama.
Eu estava de camisola e o Joey ajeitou cuidadosamente o cobertor. Eu meio que me levantei, mas ele me olhou atentamente e me colocou de volta para baixo. Eu vou cuidar da mamãe, disse Joey lentamente. As palavras trouxeram um arrepio para minha espinha. Com a voz trêmula, pedi água. Quando ele saiu, eu procurei freneticamente pelo meu telefone. Felizmente, ele tocou na mesa de cabeceira, viu o número na tela. Era a Ivy. Mas antes que eu pudesse atender o telefone, eu vi a voz do Joey. Ora. Ele veio, pegou o celular e jogou ele na parede. O impacto me fez tremer. Se o Joey quebrou meu telefone tão facilmente, o que ele poderia fazer comigo? Então o Joey sussurrou que a mamãe deveria pensar sobre seu comportamento. Então ele saiu e a chave girou na fechadura. O Joey me trancou. Corri imediatamente para a porta e comecei a bater com os punhos e puxar a maçaneta, mas sem sucesso. Será que eu posso escapar pela janela? Mas então notei que o Joey havia retirado as maçanetas das janelas. Comecei a entrar em pânico e de repente ouvi o rugido de um motor. O carro da Ivy apareceu debaixo da janela. Ela saiu do carro e tocou a campainha. Essa era a minha chance de escapar. Bati na janela e acenei freneticamente com as mãos. Vamos, Ivy! Olhe pra cima! Naquele momento, o Joey apareceu para a Ivy, sorrindo. A Ivy estava preocupada porque eu não estava atendendo o telefone, mas o Joey disse com uma voz doce que eu não estava me sentindo bem e que estava dormindo. Eu estava batendo na janela e tinha esperança que a Ivy levantasse os olhos afinal. Mas ela apenas deu de ombros e foi para o carro. Eu me senti perdida. Me ajuda! Gritei histérica. De repente, a porta do quarto se abriu. O Joey me agarrou pelos cabelos, me arrastou para a cama e me algemou, dizendo que a mãe estava se comportando muito mal. Eu gritei e lutei, mas o Joey apenas afagou minha cabeça e me disse que logo a mamãe se acalmaria e viveríamos novamente como antes e estaríamos sempre juntos. O Joey saiu e eu estava me contorcendo e gritando por ajuda. Eu queria chorar, eu adorava desafios radicais, mas isso era demais. O que devo fazer? Joey era realmente um maluco. Ele não fingiu. Mas então, uma ideia me ocorreu. E se eu entrasse no jogo? Quando Joey veio me verificar, eu disse a ele que tinha entendido. A mamãe promete cuidar do Joey se ele for obediente e tirar as algemas. Minha voz estava tremendo e meu coração estava prestes a sair pela boca. O Joey pensou por um momento, então finalmente me soltou e ordenou que eu o alimentasse. Ah, meu Deus, realmente funcionou. Nós fomos para a cozinha e eu comecei a fazer mingau para ele. Eu olhei para o Joey e dei a ele um sorriso tenso. Então eu entreguei para ele um prato. Joey ficou muito feliz, mas assim que provou o mingau, ficou terrivelmente bravo. Jogou o prato na parede e começou a gritar comigo. Você está fazendo mingau com caroços de novo! Eu estava tão assustada. Joey, é a primeira vez que faço isso! Mas ele me encarou e me disse que a mamãe já tinha feito o mingau do Joey com caroços. Eles então tiveram uma grande briga. Sua mãe caiu e adormeceu no banheiro para sempre. O quê? Adormeceu? Então o Joey se levantou da mesa e começou a andar na minha direção. Droga! E então percebi. O Joey tinha matado sua mãe. Eu disse que estava indo ao banheiro. Lá fechei a frágil trave e olhei em volta. Droga! Eu tinha que sair. Então notei uma pequena janela perto do teto. Tentei abrir ela, mas naquele momento a porta se abriu. O Joey estava correndo para mim, dizendo em uma voz louca que era tarde demais para a mamãe de novo. Em um ataque de histeria, tentei quebrar a janela com um esfregão, mas naquele momento o Joey explodiu e começou a gritar. Ele queria que a mamãe brincasse com ele. Lágrimas encheram meus olhos. É isso, nunca vou sair daqui, a não ser... Aí abracei o Joey com os braços trêmulos. A mamãe já tinha feito um jogo para nós. Joey, você é um menino corajoso, não é? Ele acenou com a cabeça, pensativamente. Prove isso para sua mãe. Dê um passeio no parapeito do telhado para a mamãe. Você consegue? Horrorizada, esperei sua resposta, mas de repente ele ficou feliz e concordou. Joey saiu pela janela e subiu no parapeito e eu o observei. Vamos, Joey! A mamãe está orgulhosa de você! Ele me olhou com um sorriso e imediatamente fechei a janela e desci correndo. Sem olhar para trás, corri para a delegacia. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Os policiais me ouviram e voltamos para casa. Mas quando entramos, fiquei sem palavras. O Joey estava coberto de hematomas e roupas rasgadas. Ao ver a polícia, ele começou a chorar e apontou para mim. Por favor, não me dê para ela. O Joey reclamou que eu o adotei apenas para zombar dele. E até o fiz andar no parapeito. Eu o interrompi e comecei a gritar. De jeito nenhum! Não acredite nele! Ele queria me matar! Fiquei tão magoada. Claro que os policiais acreditaram no Joey. Ele atuou tão bem. Disseram que fui privada do direito à custódia e me levaram para a delegacia.
Quando eles me deixaram ir, fui ver a Ivy. Eu hesitava a cada som com medo de que o Joey me achasse. Mas o Joey tinha sumido e nem mesmo compareceu ao julgamento, onde fui multada e condenada a prestar serviço comunitário. No último dia do meu castigo, voltei para a casa da Ivy com a notícia de que eu estava me mudando para outra cidade. Eu admiti que não importa onde eu estivesse, temia todos os dias que o Joey me achasse aqui. E agora estou vivendo uma vida normal, sem adrenalina por 6 meses. E gradualmente vou esquecendo esses acontecimentos terríveis. Tenho um emprego, um apartamento e até um namorado novo. Eu estava a caminho de um encontro quando parei em um semáforo. De repente vi o Joey do outro lado da rua. Ele me deu um aceno amigável, eu fiquei petrificada de terror. Eu sabia que o sinal ficaria verde e ele viria até mim, mas um ônibus passou por ele. 1 segundo depois, não havia ninguém na rua oposta. Eu corri o mais rápido que pude. Corri pela floresta escura com o resto da minha força. Eu tô perdida. Eu podia sentir alguém me observando por trás das árvores. Essas criaturas vão me achar. Tudo começou quando os meus pais me mandaram para um acampamento de verão há um mês. Eu esperava fazer amigos, mas até o primeiro dia todo mundo já estava em grupos e ninguém reparou em mim. Mesmo no vestiário, eu fui deixada sozinha e as outras meninas tomaram um banho rápido, se trocaram e correram para os quartos. Eu estava prestes a desligar a luz quando vi um dispositivo no teto. Uma câmera! Esse é o vestiário das mulheres, quem tá nos observando? Eu decidi que eu deveria ir urgentemente para a administração e reportar isso. Se é um pervertido entre nós, eu não quero lidar com ele. O prédio da administração era muito longe, então eu decidi cortar caminho pela floresta. Eu tremia a cada som enquanto eu andava pelo bosque escuro. Continuei olhando para trás, mas havia apenas escuridão atrás de mim. De repente, alguém agarrou meu braço com força. Eu gritei de medo, mas fecharam minha boca. Fica quieta! Um casal de idosos ficou na minha frente. O velho disse em uma voz alarmada de que a câmera era sua e pediu para não denunciá-la. 1 ano atrás, uma das meninas no acampamento foi sequestrada, sua filha Beth. A polícia não pôde ajudar, então agora eles procuravam por ela sozinhos. A mulher tirou a foto amassada da sua filha, a vencedora de um concurso de beleza. Eles realmente a amam. Não como meus pais. Eles teriam ficado aliviados se eu fosse sequestrada. Em seguida, o pai da garota desaparecida implorou por ajuda. A mulher suavemente soluçou. O pai me deu uma xuxa de cabelo, a única peça de evidência que a polícia encontrou. Mas a polícia não pôde determinar de quem era porque tinha muitas impressões. A mãe de Beth olhou para mim esperançosamente. Eu hesitei por algum momento, mas... Ouvimos vozes distantes e o homem e a mulher ficaram nervosos. Entregaram um pedaço de papel com um número e desapareceram. Não tinha mais tempo para conversar. Eu olhei para a escuridão para ver se eu tinha imaginado alguma coisa. Meus pais me ligaram de manhã. Eles fingiam estar preocupados, disseram que estavam sentindo falta de mim, mas eu cortei eles. Eu não estaria aqui se eles realmente me amassem. Como a mãe e o pai de Beth, eu devo ajudá-los. Nossa equipe estava se preparando para uma partida de voleibol e todos se reuniram no vestiário. Eu não gosto de esportes, mas era oportunidade para descobrir de quem pertence aquela xuxinha. Fingi encontrar no chão do vestiário e perguntei de quem era. Uma garota nova respondeu. Quando ela chegou? A menina pegou o elástico e disse que seu nome era Sandy, e arrogantemente acrescentou que era uma vergonha eu não saber a capitã da equipe de voleibol. Eu não gostei dela de cara. Ela definitivamente não vai parar até ser a melhor de todas. Eu disse a Sandy que eu queria ser atacante em sua equipe e eu menti sobre ser jogadora de vôlei. Esportes não são meu forte. O resultado? Eu me ferrei no jogo e perdemos de lavada. Sandy estava furiosa com a perda e ela me chamou de otária e me empurrou. Cara, cansei de meninas como ela na escola. Mas agora eu sei com certeza que Sandy é perigosa. Ela não se controla. Eu liguei para os pais de Beth e contei sobre a Sandy. Observar ela, infelizmente, era tudo que eu poderia fazer no momento. Essa Sandy tinha um dedo em cada torta. Ela era a mais inteligente, a mais alegre e a mais bonita. Não é surpresa que ela também ganhou o concurso de beleza no acampamento de verão. O júri disse que finalmente tinham outra vencedora e Sandy enigmaticamente sorriu. Eu achei isso estranho. O que eles queriam dizer com finalmente mudou? Eu decidi esgueirar por trás do palco. Eu me agachei atrás da tela e esperei Sandy dizer algo para seus amigos. As meninas parabenizaram por sua vitória e descobri que ela tinha sido segunda por vários anos. Agora aquela podre não está mais aqui, Sandy disse sobre a vencedora anterior, e nunca mais vai estar aqui. Oh, meu Deus, será que ela tá falando de Beth? Porque aquela foto era dela em um concurso de beleza. Sandy não podia suportar concorrência e atirou do caminho. Esse foi o motivo. Eu recuei em choque e, claro, derrubei a tela. Bosta. Tentei fugir, mas eu tropecei.
Durante esse tempo, o esquadrão de Sandy me alcançou. Eu pensei que esse era o meu fim. Sandy me empurrou pra parede e falou: "Cuide da sua vida, ok?" Elas me jogaram porta afora, mas eu não estava pronta pra desistir. Sandy definitivamente sabia algo sobre Beth, mas agora eu precisava de mais provas. À noite, após o concurso, notei que Sandy não foi pro quarto dela, mas pra floresta. Eu tive que ir atrás dela, mesmo que os meus joelhos estivessem tremendo de medo. Sandy estava caminhando em direção ao mato com uma pá na mão, e às vezes ela parava e olhava em volta. O que ela queria nessa floresta escura? De repente, o telefone tocou. Paz, merda! Eles sempre erram no tempo. Eu rapidamente recusei a chamada. Espero que Sandy não tenha ouvido. Mas o som era muito alto. Sandy olhou para trás e começou a caminhar em direção aos arbustos onde eu estava sentada. Ela estava tão perto. Meu coração parou. Se ela me ver, vai me matar com certeza. Mas eu tive sorte. Ela não encontrou nada, então Sandy voltou para a clareira e, a julgar pelos sons, começou a cavar. Vi por trás dos arbustos. Ela parecia estar com pressa. Sandy olhou ao redor de novo e pegou um pequeno pacote debaixo da sua jaqueta e jogou para dentro do buraco. E rapidamente enterrou. "O que você tá escondendo, Sandy?" Esperei ela sair e liguei pros pais de Beth. Eu tinha que dizer o que eu tinha visto. Eu ouvi os bips, mas ninguém atendeu. Eu vou ter que fazer isso sozinha. Me obriguei a ir pro lugar onde Sandy tinha enterrado o pacote. Cavei a terra com minhas próprias mãos e tirei roupas manchadas de sangue. Ai, meu Deus do céu! O que é isso? Sandy torturou essa menina? Ou talvez ela... No susto, eu joguei as coisas no chão e fugi. Eu queria sair desse acampamento pra sempre. Mas o que eu vou dizer aos pais de Beth? Eu vi essas coisas no sangue. No dia seguinte, eu liguei pros pais da Beth novamente. "O número está temporariamente fora de serviço." E se alguma coisa aconteceu com eles também? Eu não deveria ter dito a eles sobre Sandy. Agora eles podem estar em perigo e só eu posso ajudá-los. Eu decidi falar com ela de uma forma tranquila e deixá-la admitir tudo. Mas ela estava sempre acompanhada de seu esquadrão de meninas e fingia que eu não existia. Durante o jantar, decidi me aproximar dela. "Você sabe, eu vi algo na noite passada." Eu comecei. Mas Sandy me interrompeu e disse que ela não se importava com o que vi. "Bem, Sandy, se você não quer da melhor maneira, você pediu." Eu peguei uma pá da sala dos fundos e fiquei de guarda do lado do quarto de Sandy. Tive a sorte de encontrá-la sem a comitiva. "Você vai ter que vir comigo." "Claro que não," Sandy disse, mas eu a ameacei com a pá e arrastei ela pra floresta. Com cada passo que eu dava, eu ficava mais ousada e ainda mais desesperada. Quando Sandy tentou fugir, eu fiz ela tropeçar e ela caiu no chão. Assim ela aprende a não se meter comigo. Quando chegamos ao buraco, eu enfiei a pá no chão e desafiadoramente olhei pra Sandy. "Eu sei o que você fez. Você é a pessoa que sequestrou a garota." "Que garota?" disse Sandy. Contei a ela sobre o desaparecimento de Beth e disse pra ela não negar. Eu tenho todas as provas em minhas mãos. O elástico, o concurso de beleza que ela foi impedida de ganhar, as coisas manchadas de sangue na floresta. "Você deve ter visto filmes demais, né?" Sandy disse nervosamente. Ela disse que tinha gostado da xuxinha de cabelo, então mentiu sobre ser dela. A competição prévia foi ganha pela filha do diretor do acampamento e agora ela é velha demais pra estar aqui. E não tem sangue nas coisas, estava tudo manchado com tinta para assustar as equipes mais jovens. As palavras de Sandy soam plausíveis, mas por que eu deveria acreditar nela? "Diga isso aos pais de Beth," eu disse e incisivamente olhei para a pá para assustar Sandy. De repente ela pensou sobre isso, e ela disse que a história parecia muito familiar para ela. E então ela continuou. "Existe uma lenda no acampamento sobre um casal de idade na floresta. Eles estão procurando o assassino de sua filha, e cada vez que voltam pegam uma nova garota com eles." Que absurdo! Eu disse que isso eram histórias de bebês, mas Sandy não pareceu me ouvir. Assustada, ela olhou pro mato e se afastou. "Não é uma lenda!" Ela gritou. Onde ela tá olhando? Eu virei pra ver um casal de idosos em pé atrás de mim. Seus olhos estranhamente brilhavam no escuro. Ai, meu Deus! Eu corri o mais rápido que eu pude pro acampamento. Aterrorizada, corri pros quartos e me virei. As criaturas estavam vindo muito rápido e seus olhos ardiam. Bati a porta do quarto em seus rostos e corri pro meu quarto no segundo andar. Eu tava arrumando minhas coisas quando ouvi um barulho. Quando me virei, vi seus rostos feios. Eles tentaram entrar pela janela aberta. Eu peguei meu telefone e corri pela saída de serviço direto pra floresta.
Eu não sei quanto tempo eu corri, mas de repente eu vi uma clareira. Havia pessoas de equipes juniores sentadas junto ao fogo. O conselheiro do acampamento estava contando uma história de que é proibido ir pra floresta durante a noite. Vivia um velho e uma velha e eles procuravam garotas que se parecem com sua filha e levam pra escuridão. Quem cai em suas garras nunca sai desse acampamento. Eu corri pro conselheiro. Socorro! Mas ele não me notou, ninguém me notou. Ei, eu tô aqui! O velho e a velha foram se aproximando, mas eu corri para fora do acampamento sangrento. Alguém, por favor, me ajuda. Em pânico, eu disquei o número dos meus pais. Número indisponível. A última coisa que eu me lembro é um terrível barulho vindo atrás de mim. Eu espero que os meus pais não me esqueçam. Abri os olhos. Estava ensolarado e agradável. Eu não poderia deixar de sorrir. Pera, como que eu tô no meu quarto se... graças a Deus foi um sonho. Quando percebi isso, eu lembrei que eu tive uma grande briga com os meus pais no dia anterior. Quero pedir desculpas pra eles. Fui pra sala onde tomamos café juntos. Eu não sabia o que dizer. Quando vi meus pais, eu só comecei a chorar. Mamãe e papai correram até mim e desconfortavelmente perguntaram o que aconteceu. Tudo que eu podia dizer é que eu tava bem. Tudo ficaria bem se eles estivessem comigo. Então, eu os abracei bem apertado. Eu lutei com toda a minha força, mas eles me deitaram no altar de sacrifícios. Não, por favor, me deixem ir. Mãe, pai, por que vocês não interferem? O doido já estava chegando na minha garganta. É o fim. Eu tinha tantos planos para minha vida nova. Tudo começou quando eu me mudei para cá. No primeiro dia, falei que queria ser presidente de classe. Mas ninguém curtiu a ideia. Meus colegas me chamaram de arrogante e me trancaram no armário depois da aula. Eu pensei que eu iria ficar lá até de manhã, mas meu colega Kurt me resgatou. Ele disse que também tinha sido trancado no armário da escola. Depois disso, Kurt começou a engasgar. Eu fiquei tão assustada. Ele pegou a bombinha do bolso, mas as mãos dele estavam tremendo tanto que acabou caindo. Eu imediatamente peguei e dei pra Kurt. Quando ele se sentiu melhor, ele disse que ficou ansioso pela memória do armário. Pelo estresse, às vezes a asma dele ataca. Depois, Kurt andou comigo até em casa. Eu, de muito bom humor, acho que tenho um amigo agora. E eu falei que ele poderia vir aqui em casa sempre que ele quisesse. Pela tarde, quando estávamos indo jantar, a campainha tocou. Era Kurt e os pais. Era estranho que ele veio sem avisar. E ainda com os pais. Mas eu estava feliz de vê-lo de qualquer forma. E eu os convidei para entrarem. No jantar, os pais de Kurt e os meus ficaram amigos. Eles nos deram um livro sobre os astecas e nos convidaram para o Clube do Livro. Disseram que ia ter uma reunião e que eles iriam discutir como os sacrifícios ajudavam a transcender. Eu achei um tópico bem estranho para ser discutido num subúrbio quieto. Mas meus pais gostaram bastante do clube. Começaram a frequentar lá e fizeram muitos amigos. Depois de uma das reuniões, mamãe trouxe uma garrafa com um líquido vermelho e fedido e disse que era sangue de coelho. Ah, tá bom, viu? Nem tem graça, mãe. Mas, no jantar, ela colocou no meu suco. Ela tava com um papo dizendo que era bom pra a alma e pro corpo. Eu recusei a beber. Alguns dias depois, Kurt nos chamou para passar um fim de semana na casa de fazenda dele. Todos os membros do Clube do Livro estariam lá. Meus pais estavam felizes e eu não queria ir pra isso, mas eu fiquei com medo de magoar Kurt. Além disso, eu nunca fui em uma casa de família grande, então aceitei. A casa de fazenda de Kurt era gigante, um castelo enorme no meio da floresta, rodeado de uma grande cerca. Perto da entrada, os guardas me pediram meu celular. Kurt explicou que era pela internet nos distrair da comunicação ao vivo. Eu tive que dar meu telefone para eles. Fomos convidados para o almoço. Eu vi grandes mesas com panos brancos e meus pais em uma delas. Eles me pediram especificamente para sentar ao lado deles. Que atmosfera solene. Eu espero que eles tragam algo delicioso porque eu tô com tanta fome. Mas eles trouxeram copos com um líquido vermelho e grosso. Eu imediatamente recusei. Então, um velho doido começou a gritar comigo e disse que eu não respeitava as tradições da comunidade. Era elixir da juventude, sangue de coelho. Então, mamãe não tava brincando. Mas beber sangue? Nunca! Não vou! Tá doido? Os guardas me seguraram e me tiraram da mesa. O que tá acontecendo aqui? Eu chamei meus pais, mas eles nem viraram. Eu tentei sair, mas de repente minha visão escureceu.
Acordei numa gaiola de coelho. Como isso aconteceu? Eu entrei em pânico, mas eu não conseguia me mexer, a gaiola era tão pequena. Meu corpo inteiro doía pela posição estranha. Por que estão fazendo isso comigo? Então, Kurt apareceu da escuridão com várias chaves. Ai, ele me salvou de novo. Eu comecei a correr, mas ele me parou. Eu insultei os membros do clube por não beber o sangue. Era sagrado, e por ter recusado, eu trazia maldições a toda a comunidade. Que malucos! Kurt me disse que ele estava assustado também. Nunca teve nada disso nas outras reuniões, mas agora era muito perigoso fugir. A área inteira tinha seguranças. Era melhor pensar em como passar despercebida. Ele tá certo. Kurt me levou para casa e todos vestiam máscaras de animais. Se moviam ritmicamente para uma música estranha. Um homem mascarado com chifres veio até mim e me perguntou se eu tinha aprendido algo. Eu imediatamente pedi por perdão. Depois disso, foi me dito que eu teria que fazer as pazes amanhã. A comunidade já tinha achado uma tarefa para mim. De manhã, todos os convidados puxaram maletas de ferro pesadas do porão e colocaram em seus carros. Eu já estava exausta. De repente, tropecei e deixei cair uma maleta e meus pais imediatamente gritaram comigo para eu ter mais cuidado. Quando todo mundo saiu pro almoço, eu decidi descobrir o que era tão valioso que estava dentro das maletas. Eu abri uma e tinham órgãos humanos ensanguentados dentro. Coração, pulmões. Eu toquei neles com a mão tremendo. Eles estavam tão frios e melequentos, eu quase vomitei. Eu tinha que dar hora dali. Eu não conseguia achar um lugar até anoitecer. Eu travava a cada barulho, temendo que alguém fosse me descobrir. Eu tava começando a achar que Kurt me abandonou. Ele bateu em minha porta no meio da noite. Kurt tinha descoberto um vão na grade. E tínhamos que correr agora. Estávamos quase na grade quando escutei passos de guardas. Eles estavam se aproximando. Droga! Nos escondemos atrás das roseiras. Os espinhos entravam dolorosamente em meus braços e eu não consegui não chorar. O guarda imediatamente apontou a lanterna em nós. Era o fim. Então Kurt pegou uma pedra no chão e arremessou na direção da estrada. O guarda se virou e foi até lá. E corremos o mais rápido que pudemos. Quando a fazenda já estava muito longe, decidimos tirar um descanso. Eu não tinha força sobrando e eu estava terrivelmente quente. Nos sentamos numa árvore caída e Kurt tirou seu capuz. Sua bombinha caiu do bolso. Eu peguei ela do chão e estava quase colocando de volta quando vi um telefone iluminar dentro do seu bolso. Kurt, de onde veio isso? Kurt, você tá com eles? Eu pulei e recuei. E Kurt sorriu sujo pra mim. Eu tava paralisada com medo. Eu corri com o resto da minha força. Tudo tinha ficado escuro. Eu acordei no ombro dele. Ele estava me arrastando para a floresta adentro. Minhas mãos estavam amarradas em seu capuz. Me solta! Eu tentei puxar, mas ele ficou bravo. Ele disse que eu tinha a honra de ser a escolhida. Que meus rins e coração serviriam aos mais fortes e merecedores. Eu me lembrei dos órgãos nas maletas. Eu comecei a chutar e gritar para ele me largar, mas não teve jeito. Ele não me escutava. Então, Kurt me carregou para uma claraboia. Eu estava no meio de uma fogueira, próxima de um altar. Eu estava cercada de pessoas com hobbies, os mesmos convidados que eu vi no jantar. Assim que eles notaram Kurt, eles se curvaram estranhamente na nossa frente. Por um momento, eles estavam muito quietos. Até os coelhos nas grandes gaiolas não fizeram barulho. 2 guardas me agarraram e me arrastaram pro altar. Não, por favor, não! No canto do meu olho, eu percebi meus pais dentre os cultistas. Mãe, pai, por que vocês não fazem nada? Mas eles nem olharam para minha direção. Os olhos deles estavam fixados em Kurt, que estava me seguindo. Eu fui forçada a ir pro altar e uma corda amarrou fortemente meus braços. Eu gritava para eles me deixarem ir, mas Kurt veio até mim e os cultistas começaram a chamar seu nome. Não, Kurt, não ouse me tocar. Sua cara estava coberta de suor e as mãos estavam indo em direção à minha garganta, segundo a segundo, ficando mais e mais próximas. Então, de repente, ele começou a tossir e engasgar. Era minha chance. Eu lutei para libertar minha mão. Não era isso que estava precisando? Eu estava segurando o inalador de Kurt e tinha caído no chão. Me deixe ir e você vai poder ter ele de volta. Kurt estava buscando por ar, mas ele se contorcia com o sufocamento.
No fim, ele ficou branco e segurou na caiola para não cair. Com o último fôlego, ele assentiu para que me soltassem. Depois dos guardas terem tirado as cordas de mim, eu joguei a bombinha com toda a minha força em algum lugar na floresta escura. Segurando a garganta, Kurt seguiu, desaparecendo nas árvores. Os cultistas me rodearam, os olhos brilhando por baixo dos capuzes. Eu não pude achar uma gota de humanidade neles. Eles vinham de todos os lados. Parecia que iriam me cortar ao meio com as mãos. Eu estava encurralada. As mãos quase me tocando. Mas quando me aproximei, eles caíram de joelhos. Meu pai disse que eu tomei o poder do antigo padre. De agora em diante, eles iriam adorar a mim. Os cultistas ficaram em silêncio aos meus pés, esperando por ordens. Que reviravolta! Eu me virei para onde Kurt estava rastejando no escuro. Que coelhinho patético. Peguem ele, eu ordenei. Se você está lendo esse bilhete, então não estou mais vivo. Fui recentemente adotado por Bill e Irene Maurice, mas eu sei de uma coisa, eles querem vender meus órgãos. Todas as crianças desapareceram de suas camas. Fale com a senhorita Larkin. No meu primeiro dia no lar adotivo, encontrei esse bilhete embaixo do colchão da minha cama. As crianças que foram adotadas comigo estavam correndo por aí, e eu fiquei lá, paralisada. Meus novos pais, Bill e Irene, pareceram estranhos para mim quando eu os conheci. Eles eram silenciosos e quietos, como se estivessem escondendo algo. A porta se abriu rangendo e Irene enfiou sua cabeça para dentro do quarto e me chamou para tomar café da manhã. Eu rapidamente enfiei o bilhete debaixo do colchão e desci as escadas com pressa para descobrir o que estava acontecendo. Quando eu estava descendo as escadas, percebi que a porta do armário estava entreaberta, então eu decidi olhar dentro. Sob a luz fraca, eu podia perceber vários berços, cada um com um nome pintado. Johnny, Liz, Anne. Mas não havia ninguém com esses nomes entre as crianças adotadas. De quem são essas camas? Imediatamente me lembrei do texto daquele terrível bilhete. Uma vez no orfanato, me contaram sobre pessoas que vendem crianças pelos seus órgãos. Eu tenho que chamar a polícia enquanto nós ainda estamos vivos. Eu sabia que o telefone estava apenas no quarto dos pais. Eu tenho que chegar lá de algum modo. Meus pais olhavam estranhamente para mim enquanto nós tomávamos café da manhã. Era como se eles soubessem que eu tinha descoberto o segredo deles. Eu me levantei da mesa e disse para eles que eu não estava me sentindo bem. Mas na verdade eu fui pro quarto deles. Fechando a porta atrás de mim, imediatamente peguei o telefone e disquei o número da polícia. De repente alguma coisa rangeu atrás de mim. Como se tivesse mais alguém no quarto. Eu me virei com medo, mas não havia ninguém aqui. Uma voz disse: "Olá." É da delegacia. Eu murmurei tudo sobre os pais estranhos, o bilhete, os berços. Faça alguma coisa, em breve nós seremos vendidos pelos nossos órgãos. Mas o policial aparentemente pensou que era apenas um trote e desligou. Foi então que eu realmente fiquei apavorada. Ninguém pode me ajudar. Eu decidi me recompor. Então, se a polícia precisa de provas, eu vou encontrar. Eu vou começar visitando a senhorita Larkin, mencionada no bilhete. Naquele mesmo dia eu decidi encontrar ela. Não havia uma viva alma na área, mas de repente eu percebi uma casa velha abandonada. A porta estava aberta e uma placa dizia Senhorita Larkin. Entrei cautelosamente. A casa estava terrivelmente suja. Eu fui para o fundo da sala e lá, em uma cadeira no meio dos gatos, estava sentada uma mulher terrivelmente velha, com os olhos brilhantes. Eu disse que Bill e Irene são meus pais, e a mulher velha sorriu estranhamente. Acontece que eles já tinham um menino, Johnny, que também visitava ela às vezes. Ele disse que os novos pais dele elogiaram seus pulmões desenvolvidos. Então ele desapareceu. Parece que ele foi para uma escola especial em Boston. Desapareceu? Então o bilhete não estava mentindo. Eu tenho que salvar todas as crianças. Quando eu voltei, percebi um menino da mesma idade que a minha parado fora da casa. Seu nome era Rick e ele chegou esta manhã enquanto eu estava fora. Ele foi adotado também. Os pais dele morreram em um acidente de carro e ele sonhou por muito tempo em encontrar uma nova família. Eu estava envergonhada de dizer que meus pais de verdade apenas me deixaram e foram para algum lugar em Las Vegas. Mas Rick parecia um cara legal. Então eu percebi que eu tinha que avisar ele. Coisas horríveis estão acontecendo nessa casa, Rick! Mas ele apenas riu e pensou que era uma brincadeira. Então eu chamei ele pra dentro do quarto, pois eu queria mostrar o bilhete. Mas o bilhete tinha desaparecido em algum lugar, eu fiquei desesperada. Mas Rick disse que acreditava em mim e estava disposto a ajudar. Mas se nós estamos em perigo, nós precisamos ter certeza disso.
Primeiro, nós procuramos na internet aquela escola especial onde Johnny supostamente foi estudar. Mas não havia ninguém chamado Maurice. Então sugeri vasculharmos a casa e invadimos o escritório do Bill. Lá havia um monte de instrumento cirúrgico, alguns recipientes e anotações de valores. E em cima da mesa estava um notebook com os pesos e as alturas das crianças. Você acredita em mim agora? Mas Rick disse que isso não significava nada. Nós começamos a discutir quando ouvimos alguém subindo as escadas e corremos para o outro cômodo. Rick disse que estava de saco cheio e que não gostou nada da ideia. Era melhor pararmos com isso. Eu sabia que Rick não me ajudaria, mas todos os meus medos estavam confirmados. Eu tinha que fugir dali hoje! Antes do jantar, Irene severamente me chamou para a sala de estar. Tinha certeza que eles já sabiam que Rick e eu tínhamos entrado no escritório deles. Desci as escadas sem sentir minhas pernas e encontrei Rick esperando impotente no meio da sala. Um velho asqueroso estava dando tapinhas em suas bochechas. Meus pais me apresentaram e disseram que esse casal de velhotes vieram para nos visitar. Eles são antigos conhecidos deles e eu devo ser amiga deles. A noite toda eles perguntaram sobre nossos hobbies, nos fizeram um carinho na cabeça e nos admiraram, dizendo: olha como eles são saudáveis. Eu estava muito assustada. Por que eles estão tão interessados na nossa saúde? Depois de jantar, eu vi como aqueles velhos deram aos nossos pais adotivos um pacote. Era claramente dinheiro. Eles nos venderam! E nossos órgãos! Eu esperei até que todos estivessem dormindo e fui até o Rick. Nós temos que fugir agora mesmo, sem esperar pela noite. Eu entrei com tudo no quarto dele, mas ele não estava lá. De repente, alguém colocou uma mão no meu ombro. Meu estômago gelou de medo. Ah, não! Era a Irene. Eu comecei a gritar, perguntando onde estava o Rick. Mas ela calmamente respondeu que ele teve um pesadelo e pediu para dormir na cama deles. Em pânico, eu lembrei do bilhete de novo, das crianças que desapareceram da cama dos pais. Irene estranhamente sorriu e adicionou que eu poderia ver por mim mesma. Eu não queria ir para dentro do quarto, mas eu tinha que ter certeza de que Rick estava bem. Cautelosamente fui para dentro do quarto deles. Rick estava de fato na cama, dormindo tranquilamente. Talvez eu esteja realmente entrando no clima. Me senti aliviada, então eu me arrastei para debaixo das cobertas com ele e imediatamente caí no sono. Quando eu acordei na manhã seguinte, Rick não estava lá. Eu olhei em volta e percebi que eu não estava na cama dos meus pais. De repente eu ouvi passos e uma grande sombra apareceu na entrada. Imediatamente fingi estar dormindo. Eu senti alguém se curvar sobre mim e abri um pouco os meus olhos. Era a mesma senhora idosa que nos visitou no dia anterior. Eu gritei: "O que você quer? E onde está o Rick?" A senhora hesitou, dizendo que Rick se foi e ela queria falar comigo, mas imediatamente corri para fora da sala. Eu corri para a cozinha e o velho estava lá. Ele estava segurando uma faca ensanguentada e alguma coisa que parecia um fígado humano estava em cima da mesa. Eu fui para trás e queria jogar alguma coisa nele, mas algo molhado encostou na minha mão. Ah, não! É a camiseta do Rick coberta de sangue! Eu joguei na direção oposta e corri para o segundo andar. O casal de velhos estava vindo atrás de mim. "Judy, venha conosco, não tenha medo!" Então eu corri para o banheiro e pulei pela janela para o parapeito. Eu estava quase livre, mas era tarde demais e um carro com a Irene e o Bill dobrou a esquina. Eu corri pelo jardim, mas eles me pegaram e me arrastaram para dentro da casa. "Não, vocês não terão meus órgãos!" Eu estava gritando, tentando fugir. Então ouvi a voz do Rick. Ele estava esperando no meio da sala, são e salvo. Rick começou a me tranquilizar, dizendo que agora ele era filho adotivo dos meus avós. Irene e Bill ajudou encontrando uma família. Mas eu ainda não acreditava nisso. E sobre a faca, a camiseta e o saco de dinheiro? O velho casal sorriu e disse que Irene e Bill estavam ajudando aqueles que não tinham permissão oficial para adotar crianças. Eles levam as crianças para casa e então transferem a essas famílias. O pacote era uma torta de agradecimento, e a faca estava ensanguentada porque o senhor estava cortando bife para jantar. A camiseta foi manchada pelo próprio Rick de manhã, quando ele abriu o pote de extrato de tomate. Primeiro, o velho casal queria levar apenas o Rick, mas vendo como nós nos tornamos amigos, eles decidiram me adotar também. Mas e sobre o desaparecimento do Johnny? E todos aqueles instrumentos cirúrgicos? Bill sorriu bem-humorado. Acontece que o menino não estava desaparecido. Ele agora tinha uma nova família. Mas a vizinha dele, senhorita Larkins, tem péssimo temperamento. E é por isso que eles não disseram nada pra ela. Sobre os instrumentos, Bill é cirurgião. E todos os instrumentos são do hospital. Irene me abraçou e pediu desculpas por nos levar sorrateiramente para a casa dos senhores na última noite. Nós dormíamos tão calmamente.
Eu saboreei meu chá em silêncio por um tempo, tentando entender o que aconteceu. Então explodi em lágrimas e pedi perdão a todos. Irene e Bill não pareciam tão maus agora. Eles me abraçaram e o casal de senhores me deram um lenço. Aparentemente, eu estava tão ofendida pelos meus pais, os que me deixaram, que eu parei completamente de acreditar que alguém poderia cuidar de mim. Mas agora eu entendo que ainda há pessoas que não desejam te machucar. E você só tem que aprender a aceitar a ajuda deles.